Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, 1º de outubro de 2023. Chegamos no mês do Rosário, outubro é o mês do Rosário. Dia 7 de outubro, sábado que vem, celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário. Em Fátima, Nossa Senhora disse, reze o terço todos os dias. Você já rezou o seu terço hoje? A Santíssima Virgem disse, se você quer ter paz, reze o terço todos os dias. A irmã Lúcia, a vidente de Fátima, ela dizia, não há problema de ordem natural, sobrenatural, nacional ou internacional que não pode ser solucionado pela oração do Rosário. Pede à mãe que o filho atende. Reze o terço todos os dias. Esse é o mês do terço, é o mês do Rosário. Esse 26º domingo do tempo comum, o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez encontramos aqui Jesus discutindo com os fariseus, discutindo com as autoridades daquele tempo. Acontece que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei se entendiam justos, se entendiam perfeitos, porque viviam a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes. E porque viviam a lei de Moisés, acreditavam que assim cumpriam toda a justiça, eram justos, eram, portanto, perfeitos. Os fariseus se identificavam como pessoas irrepreensíveis. Mas, queridos, a perfeição está na caridade, a perfeição está na vivência do amor. Aquele que não vive o amor, aquele que não vive a caridade está longe da perfeição. E esse é o alerta que Jesus faz para os fariseus nesse evangelho de hoje. Ele diz essa parábola, um pai tinha 2 filhos, disse ao primeiro, vai trabalhar na vinha, e o filho disse, não, eu não vou, eu não quero trabalhar na vinha. Mas depois, tocado de arrependimento, foi e trabalhou na vinha. O segundo filho, o pai disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, sim, pai, eu estou indo para a vinha trabalhar, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E os fariseus disseram, o primeiro. Sim, é claro, o primeiro. Porque apesar de ter dito que não ia trabalhar na vinha, foi e efetuou o trabalho da vinha. Assim, Jesus estava mostrando que aqueles que, a princípio, estavam afastados do reino de Deus, como as prostitutas e os publicanos, lembrando que os publicanos eram aqueles pecadores públicos, eram aqueles judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando imposto dos próprios judeus. E muitas vezes eles cobravam mais imposto e extorquiam seus irmãos de sangue, cobravam imposto além do devido para poder embolsar a diferença. Assim, os publicanos eram tidos como pecadores públicos, por isso o nome publicano, porque trabalhavam para aqueles que estavam oprimindo o povo de Deus, aqueles que estavam humilhando o povo de Deus, mantendo o povo de Deus em servidão. Trabalhavam para os pagãos, para os romanos.
E além de trabalhar para os romanos, que já era uma traição ao povo de Deus, que já era uma traição, então, na mente dos fariseus, dos saduceus, uma traição ao próprio Deus, além de trabalhar para os pagãos, eles ainda muitas vezes roubavam os seus irmãos. Como eu disse, cobrando impostos mais altos do que realmente eles deviam, extorquindo impostos mais altos do que eles deviam e embolsando a diferença. Por isso eles eram chamados de publicanos, pecadores públicos. São esses publicanos que Jesus disse para os fariseus que os precederiam no reino de Deus. E olha que interessante, o livro de hoje, o evangelho de hoje, é escrito por Mateus. Mateus que era publicano. Mateus que era publicano. Os publicanos vos precederão no reino de Deus. Porque os publicanos, tocados pela palavra de Deus, se arrependem, se convertem e abraçam a boa nova do Evangelho. As prostitutas vos precederão no reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 1, vai dizer que Jesus expulsou 7 demônios de Santa Maria Madalena. Você sabe muito bem que Santa Maria Madalena, antes de conhecer Jesus, vivia na prostituição. E Lucas 8 diz que ela estava possessa não de um demônio, mas de 7 demônios. O número 7 na Bíblia significa plenitude e perfeição. Ou seja, ela estava possessa do inferno inteiro, por assim dizer. Jesus exorciza todos os demônios do inferno que estavam na alma de Maria Madalena. Ela abandona a vida de pecado, abandona a prostituição, passa a seguir Jesus. Ela se converte, ela se deixa alcançar pela palavra de Deus. Em contrapartida, os fariseus, os publicanos, ou melhor, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, eram como aquele filho mais velho que disse que ia trabalhar na vinha. Ou seja, diziam que queriam servir a Deus, mas estavam longe de servir a Deus e se serviam a si mesmos. Por isso, o reino dos céus estava fechado para eles. Queridos, esse evangelho de hoje bate as portas do seu coração e pergunta para você: o reino dos céus está aberto ou está fechado para você? Queridos, acontece que o reino dos céus, ele tem uma chave que só abre por dentro do seu coração. O reino dos céus tem uma senha que só você pode digitar essa senha. E essa senha é o arrependimento. Essa senha é o acolhimento da palavra de Deus. Talvez até hoje você tenha vivido como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, se justificando, vivendo fora da lei de Deus, e você sabe quando você está fora da lei de Deus, vivendo na inobservância dos mandamentos, vivendo a revelia da palavra de Deus e se justificando, mentindo para si mesmo, como aqueles saduceus, como aqueles fariseus, que mentiam para si mesmo dizendo que eles eram justos, que eles eram santos, que eles viviam a lei, mas eles sabiam que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E eles não faziam isso. Eles não faziam isso, mas usavam da lei e da religião para satisfazer os seus próprios interesses, inclusive econômicos e políticos. Olha para o seu coração. Qual dos dois filhos você tem sido? O que diz que vai trabalhar na vinha, mas não vai, engana o pai? Ou melhor, não engana o pai, engana-se a si mesmo. Ou você tem sido aquele filho que até hoje andou longe dos caminhos do Senhor, que disse que não queria trabalhar na vinha, mas que, tocado pela palavra do Senhor, percebe que só uma coisa importa, que é salvar a sua própria alma. Percebe que essa vida é vaidade, é fugaz, é um brevíssimo segundo, logo passa. E essa vida é como uma flor, que pela manhã está viçosa, bonita, mas de tarde murcha, seca e morre. Essa vida passa. Essa vida passa rapidamente. Logo chegará a eternidade, onde você vai passar a eternidade. Nosso Senhor é um Deus de misericórdia. Ele está de braços abertos. Ele chamou a conversão o publicano Mateus. Ele chamou a conversão aquela que uma vez, que outrora fora prostituta e que hoje é chamada de Santa Maria Madalena. Jesus quer te perdoar.
Jesus quer te amar. Jesus quer fazer com que você conheça a felicidade eterna no seio dele, no coração dele. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor tem uma eternidade de alegria para você, preparado para você no trono, no céu, com o seu nome. Para acessar esse trono, basta digitar a senha, basta abrir a chave do reino dos céus, que é por dentro, que é no coração. Portanto, meu amado, hoje, faz um exame de consciência. Vê aonde na sua vida você precisa recomeçar. O que você precisa reformar, restaurar na sua vida. O que você precisa renunciar e jogar fora. Não perca tempo. A gente não sabe quando nós seremos chamados à eternidade. Talvez vivamos ainda 10, 20, 30 anos. Talvez vivamos apenas 10, 20, 30 minutos. Ou quem sabe, 10, 20, 30 segundos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. E se você fosse chamado à presença de Deus hoje? E se o seu julgamento fosse hoje? Onde você passaria a eternidade? Hoje, Jesus nos chama à conversão. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes os precedem no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que se arrependem. O reino dos céus é para aqueles que mudam de vida. Jesus não quer olhar a sua história. Jesus não quer olhar o que você viveu para trás. Jesus quer viver uma nova história com você daqui para frente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Abandona a vida de pecado. Começa tudo de novo. Vale a pena. Afinal de contas, é a sua alma que está em jogo. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.